Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade referente à nossa aula. Então vamos para a aula 2, falar sobre soluções com a web, a introdução sobre o HTML, CSS e JavaScript, tá? Na segunda aula a gente vai entrar na prática de como usar a tecnologia e criar soluções, certo? Programa da nossa aula, simples, prático. A gente vai falar sobre soluções da web, a origem de ferramentas de HTML e CSS, a linguagem de programação e qual a origem dela, referente a JavaScript, como criar uma página web e uma ferramenta de criação. Soluções de web. Hoje já compreendemos que os computadores e dispositivos eletrônicos são compostos por diversos elementos físicos, metais, plásticos, circuitos, que nós chamamos de hardware. Então hoje vai muito mais do que isso. Com a base disso, vamos para uma aplicação, solução em prática, criação de uma página web, onde eu vou falar sobre o código e linguagem do sistema e do nosso software. Então, com isso, vamos unir o conhecimento teórico e o desenvolvimento de uma solução concreta que utiliza a tecnologia como ferramenta de conscientização. Hoje, a origem do HTML e CSS. O HTML significa Hypertext Markup Language. Ele foi criado por Tim Berners-Lee lá no início dos anos 90. O HTML é responsável por estruturar o conteúdo de uma página web. É nele que nós definimos títulos, parágrafos, imagens, links. Inclusive toda essa imagem que vocês veem nesse slide pode ser formatada e criada por HTML e CSS. Nós chamamos eles de esqueleto, entre aspas, tá, da interface. Sem o HTML, o conteúdo não teria organização nem hierarquia dentro da página. E o CSS, que é o Cascade Style Sheets, ele surgiu em 96 para complementar o HTML, permitindo definir a aparência dos elementos estruturados. Ele controla cor, fonte, tamanho, espaçamento, até animações. Enquanto isso, o HTML define o que está na tela, o CSS define o conteúdo que vai ser apresentado. Por exemplo, o HTML é o esqueleto e o CSS seria como se fosse a roupa, do HTML. E o JavaScript, que vamos falar agora, seria como se fosse o cérebro. Ele foi criado em 95 por Brandon H. O JavaScript é uma linguagem responsável por adicionar interatividade na página web. Enquanto o HTML é o esqueleto, o CSS a roupa, nosso cérebro seria o JavaScript, o famoso ganho em vida, possibilitando animações, validações de formulários, atualizações dinâmicas, interações com o usuário, sem precisar recarregar a página. Dessa forma, completa a tríade essencial para a web, tornando os sites funcionais dinâmicos próximo da experiência que utilizamos no dia a dia. Certo? Então, hoje o JavaScript é uma das linguagens mais utilizadas, mas tem como outras. Então, sempre que estiver disponível e ter curiosidade, pode pesquisar por Python, por Java, por Go, por outras linguagens também. Nosso projeto, o JavaScript, será utilizado para criar e controlar funcionalidades que permitem a interação do usuário com a nossa página web. Como criar uma página web? Atualmente, então, como a gente conversou, o desenvolvimento da página web depende da integração entre a estrutura HTML, CSS e JavaScript. O HTML vai organizar o conteúdo por meio de tag. A gente usa o símbolo de maior e menor, coloca a tag, por exemplo, H1 para títulos, P para parágrafos e MG para imagens. Essas marcações formam a base da página, permitindo a hierarquia e clareza na informação. CSS. O CSS a gente vai aplicar nas tags. Define aspectos visuais com cores, tamanhos, posicionamentos, como a gente conversou antes. Por exemplo, eu posso botar color, blue, para as cores. Posso botar font size 16 pixels, que é px, para tamanhos da fonte. Ele é bem intuitivo, a estilização pode ser feita diretamente no código ou em arquivos externos. Como a gente gosta de trabalhar com abas, uma organização, depende do criador do conteúdo. O JavaScript vai complementar a estrutura, permitindo resposta automática de ações do usuário. Exemplo, se eu fizer um comando chamado alert e botar o bem-vindo, sempre vai aparecer grande na tela o alert. A gente pode escrever como document.getElementById, que seria o ID, para manipular elementos, como entre conchetes ali no HTML, entre botão, que seria o botão para criar botões interativos. Toda vez que criar o botão, vai aparecer bem-vindo. Vamos à introdução sobre a lógica de programação. A lógica de programação é a base de raciocínio utilizada para criar soluções por meio de códigos. Ela permite organizar ideias de maneira lógica, passos claros e sequenciais, de forma que o computador consiga entender e executar corretamente. Em outras palavras, programar significa definir instruções claras e ordenadas que serão executadas pelo computador. Certo? Elementos principais são variáveis que guardam as informações chaves, condições que permitem tomar decisões,
laços de repetições que conseguem fazer tarefas repetitivas e funções que agrupam instruções reutilizáveis, certo? A questão da lógica sempre vai ser uma questão de leitura, clareza e execução. Exemplo prático de receita de bolo. Por exemplo, pegar ingredientes, ou a gente pega os ingredientes, mistura a farinha, os ovos e leites. Se a massa estiver muito dura, você adiciona mais leite, coloca no forno por 40 minutinhos, repete o processo até assar todos os bolos. E depois você serve aquele bolo delicioso para sua família. Com esse exemplo, a gente pode ver que a variável seria um ingrediente. A condição é se a massa estiver dura, e a repetição é assar vários bolos. Com a função seria a receita completa, que pode ser repetida quantas vezes nós quisermos. A ferramenta de criação, a gente pode usar um bloco de notas, que é um editor bem simples, bem básico, já presente em qualquer computador. Também utilizamos ele para escrever os primeiros códigos, e nos primórdios da programação, a criação de páginas web era amplamente usado como esse recurso padrão para testar e visualizar os códigos. Hoje, temos outras ferramentas, como VS Code, entre outros, que tem a dinâmica e o foco especializado para essa função. Então, mesmo sem recursos avançados, a gente pode criar a página web de forma prática, simplória, bastando salvar o arquivo com o nome index.html, que lhe torna um arquivo que é possível ser lido pelo próprio navegador. Dessa forma, a gente consegue visualizar o programa que a gente criou e entende a relação entre o código escrito e o código final.